História da minha vida, parte 1. As provações. Orgulhosamente falo. É maravilhoso só para mim ter o mérito de escrever meu primeiro livro. Com essas qualidades que fala da sabedoria de Deus, do nosso Criador, das provações às quais eu tive e tenho que me submeter. Meu entusiasmo por Jesus é tão grande que, se eu pudesse, escreveria em documento tudo que me vem à mente. É com o amor de Jesus. O meu desejo em falar dele é infinito. Após tantas provações que quase me levou à loucura, eu disse a Jesus em apelo de socorro que eu tinha perdido tudo e até mesmo minha força de viver, mas que eu não poderia perder a Ele. Eu senti um desejo tão forte de estar nos braços de Jesus, que após muitas orações, junto ao desejo de ser curadas e aos retiros espirituais, consegui realmente tocar Jesus. E com essa certeza de que ninguém nos ama mais do que Jesus Cristo, é que testemunho agora em forma de louvores. Foi necessário que eu perdesse as coisas mais importantes da minha vida: minha saúde, meu pai, minha mãe, meu emprego, e que estava prestes a não suportar mais. Que realmente eu assumisse Jesus em minha vida. E aí me trouxe de volta para a vida, me concedendo duas grandes graças. Levou com ele a forte depressão e muitos traumas que torturavam minha mente. Desesperada, a garota que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que esta dor não mais resistiria, se tão somente tocasse Jesus. Bem, mais que o mero desejo de ir, eu corri em meio à multidão. Toquei Jesus e com fé percebi que um milagre aconteceu. E foi libertada a dor da depressão. Tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim e nele tocarei. Oh, aleluia! Amém. Foi-se humilhante a mulher que sofria, que neste mundo há sempre alguém que sua dor não mais resistiria. Se em Jesus tocasse também. Mas é preciso de que, além de querer, também ter fé que o milagre haverá de acontecer. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo Jesus, urgente fazer. Há uns 42 anos atrás, no sítio do meu avô André, meus pais se conheceram. Estavam um pouco embaraçados com aquela situação, pois eles eram muito novos
e não estávamos preparados para se casar. Mas quem dava a última palavra naquela época eram os pais dos noivos. Se casaram, foi aquela festa. Após o casamento, nasceram meus irmãos. Meus primeiros irmãos, Francisco, Antônio Carlos e Jair. Em seguida, durante minha infância, nasceram minhas outras irmãs, Marlene, Lucília, Ana Maria, Elizabeth, Ivonilde, Lucilene e Valdir. Até que todos nasceram, eu já estava bem crescida. Desde o casamento, meus pais viviam uma vida difícil. Por causa do nervosismo do meu pai. Ele era maravilhoso, mas quando estava calmo. Quando estava nervoso, era um Deus nos acuda. Por isso, enfrentamos situações complicadas. Quando minha mãe deixou meu pai por 6 meses, eu tive que ficar responsável pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, meu pai e pela casa. Isso quando já morávamos no pequeno vilarejo Retiro Santo Antônio. Antes, morávamos no velho sítio apelidado de Lá Embaixo. Minha mãe dizia que quando nasci era saudável e bonita. Depois sofri alguns problemas e senti fortes dores. Lembro muito bem. Me levaram para tratar em São Francisco. E foi aí que conheci pela primeira vez o vapor do Rio São Francisco. Meus pais ainda me carregavam no colo. Eu deveria ter uns 4 anos, ainda criança, e meus irmãos gostavam de ir para um engenho da minha avó, Tonica, em cima de um carro de boi, cheio de cana. Nos terreiros, ao redor de nossa casa, havia montes de feijão, sem descascar. Abriam os buracos nesses montes de feijão e brincávamos de esconde-esconde e ladrão de galinha em noites de lua cheia. Isso acontecia também nas moitas de bananeira. Em certas épocas, nosso pai cortava os galhos das mangueiras e delas fazíamos cabanas e enchíamos de bonecas de milho, dizendo que eram nossas filhas. E aí, pai descobriu e tentou nos pegar. Foi um Deus nos acuda. Ao lado do arame farpado, que separava a roça da manga, atraíamos as vacas com pés de milho verde para pegar no peito delas e assim jogar leite em quem tivesse por perto. Uma vez, eu e minha irmã Leninha tiramos em Vira Verde e pegamos cavalo. Quando montávamos, ele disparou e até jogarmos no chão. Nós duas no chão. Gostávamos de ir para o lindo riacho que ficava mais nas proximidades do sítio. Lá era como um piquenique,
Comíamos, tomávamos banho e eu costumava ficar no meio do rio, em cima de uma pedra. Fixava os olhos na água e era como se estivesse andando de barco. Em noite de São João, era aquela festa. Todos nós, com roupas estampadas de flanela, nosso pai fazia a fogueira e costumávamos andar um baião, dançar um baião ao redor da fogueira. Com mamãe. Enquanto ela arrumava a fogueira, a nossa mãe fazia os biscoitos em forno a lenha. Mais tarde, íamos para a casa do senhor Joaquim de Dorico, onde parecia ser casa de filme, de assombração. Todas as paredes desse casarão eram pintadas de galhos de rosas pelo próprio dono. Embaixo dela escondia um velho porão. Parecia filme de terror. Quando a gente é criança, tudo é motivo para termos medo. Todas as vezes que íamos à noite para o pequeno vilarejo Retiro Santo Antônio, onde se realizavam festas religiosas nos finais de semana, às vezes contávamos quantos carros vinham nessas festas. Ao voltar à noite, qualquer barulho no mato era motivo de termos medos de lobisomem ou mula sem cabeça. Meus pais costumavam rezar o terço e orações todas as noites. Depois, pedíamos para pai contar suas velhas histórias. Eu, sempre medrosa, sentava no meio do banco entre meu pai e minha mãe. Em certas épocas, ficava no canto da sala um monte de algodão e um banco de madeira o protegia. Em cima do banco, uma lamparina acesa. Aí eu deitei no banco e um dos meus irmãos me empurrou quando bati o pé na lamparina, que estava sobre o banco. Eu me assustei com o fogo no monte de algodão. Eu não sabia o que fazer para apagar o fogo. Eu sei que queimou tudo por cima. No dia seguinte, meu pai enchia balaios e balaios de algodão e colocava nas costas para vender no pequeno vilarejo. Aquela cena tocava-me o coração. Meu coração. Logo mudamos para o retiro de Santo Antônio, onde era do meu avô, Carlos Antônio, já falecido. Meus pais costumavam brigar sempre. Meu pai era muito nervoso. Até que um dia minha mãe deixou ele, uns 6 meses, e foi para o interior de São Paulo. Foi uma tortura. Eu, ainda criança, tive que assumir a casa e minhas irmãs mais novas, e meu pai. Nossa mãe havia levado com ela Leninha e meu irmão Valdir. Ele era de colo. Meu pai chorava muito e não conseguia comer, por causa da saudade da nossa mãe. O mesmo acontecia com ela. Dizia ela em suas cartas
até que eles voltaram de novo. Meu pai passou a valorizar a minha mãe. Em seguida, eu mudei para Brasília de Minas para estudar e trabalhar. Esta é a parte 1 da história da minha vida.